Gostaria de passar a palavra, então, para o Mike Dias, que vai presidir esse segundo painel, para a gente já continuar os nossos trabalhos. O Mike ele foi fundador em 2010 da Comissão dos Advogados Corporativos, né? Foi a terceira comissão instalada no Brasil, depois de Minas e São Paulo. Então, foi o Mike que trouxe essa ideia e conseguiu fomentar em nós, advogados corporativos, essa interação para que a gente pudesse trocar experiências aí e pudesse estar discutindo temas corporativos. Então, está aqui o pai da criança. Bom dia, pessoal. Na verdade, agradeço as palavras do Luiz, mas a comissão é formada aí pelo interesse dos advogados, né? Então, muitas pessoas trabalharam na origem, tiveram a ideia em conjunto, e eu só representei, enfim, os interesses do grupo em fazer, enfim, proporcionar tudo isso que a gente está vivenciando até hoje. Eu não vou me alongar aqui, na verdade, a gente vai ter a segunda palestra aí, envolvendo o tema de operações sujeitas ou não aos atos da recuperação judicial, e isso é muito importante no contexto econômico que o Mark até, enfim, compartilhou conosco agora. E eu vou convidar o doutor Arthur Mendes Lobo, amigo, né, agradecer, enfim, em nome do Grupo de Advogados Corporativos do Paraná, em ter aceitado, enfim, o convite para estar aqui hoje conosco. Ela é doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, mestre em Direitos Coletivos e Função Social pela UNEP, especialista em Direito Ambiental pela Universidade Gama Filho, professor da Universidade Federal do Paraná. Ele é também autor de livro, palestrante, enfim. Eu gostaria de convidar aí o doutor Arthur e, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Obrigado, Arthur. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí o Mike pelas gentis palavras, grande amigo, né? Nós que criamos essa comissão lá atrás, em 2009, e a comissão agora já está com vários componentes, um grupo bastante atuante. Então, agradeço ao doutor Luiz Assi pelo convite, um honroso convite, para uma seleta plateia terei a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, né? Um tema que suscita muitas dúvidas de empresários, de advogados, né? Como foi muito bem falado pelo doutor Mark, os tempos são sombrios, né? Em razão da nossa crise econômica. Agora, com a eleição do Trump, a gente não sabe, vai viver num ambiente de incertezas, porém, como dizem, né, os sábios economistas, enquanto há crise, há oportunidades também. Então, se há enterro e gente chorando, tem gente também vendendo lenço. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós ficamos felizes com a crise? Não, em hipótese nenhuma. Mas a gente tem que ver também que a crise ela é um momento para que os advogados, contadores, economistas possam auxiliar as empresas a tomarem as medidas estratégicas para sair dela, para tentar auferir ganhos ou sofrer menos perdas possíveis, né? Vocês já sofreram aí com o doutor Mark com sotaque, eu vou agora entrar com sotaque mineiro, né, mineirês, e ele já deixou uma deixa falando do trem, né? Se há uma dúvida se esse trem vai vir em direção ao túnel ou contra o túnel, aí a gente vai tentar analisar um pouco esse cenário, né? E eu vou tentar trazer alguns estudos que eu desenvolvi na Universidade Federal do Paraná, no curso de Ciências Econômicas, e agora no curso de Ciências Contábeis, eu leciono lá. Então, uma visão interdisciplinar. Então, desde já peço alguma desculpa para o doutor Mark se eu falar algo que não é condizente com o que ele falou nos outros tópicos. Mas a gente vai tentar analisar, então, um pouquinho desse cenário, e para isso a gente tem que olhar um pouco para trás, né, e rememorar o nosso ambiente econômico em 2009. Em 2009, a capa da revista The Economist era o Cristo Redentor decolando, né? Nosso país estava vivendo épocas áureas, né? O país ia ser sede da Copa do Mundo, ia ser sede das Olimpíadas, né? Nós tínhamos um controle da inflação, o crescimento do país estava algo em torno de 5%, né? A gente tinha disciplina fiscal, o Standard & Poor's colocou o Brasil como AA+, então a gente teve um upgrade aí nos investimentos.
O PAC era a grande promessa, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. A Petrobras aparentemente estava indo de vento em popa, o pré-sal nós tínhamos descoberto, quer dizer, o mundo olhava para o Brasil e via o Brasil como um ótimo país que estava em pleno e franco crescimento. E isso deu ensejo a diversos investimentos, né? Em 2013, já o cenário começou a ficar diferente, a economia já estava estagnada, né? Então, a capa do mesmo The Economist já colocava o Cristo Redentor fazendo piruetas e num cenário aí de insegurança, o nosso PIB, algo em torno de 1,5, então caiu de 5 para 1,5, a nossa infraestrutura precária, pouco investimento em infraestrutura, e nós estávamos também... Opa, não sei o que aconteceu. Provavelmente apertei alguma coisa aqui sem querer, desculpe. Os nossos investimentos em infraestrutura muito tímidos ainda, né? E o nosso PIB não dava bons sinais, e em razão da alta carga tributária, algo em torno de 36%. E os nossos gastos com previdência social superavam a Europa, né, e superam ainda, em até 3 vezes mais. E nós temos praticamente o mesmo número de... aliás, nós temos 3 vezes mais idosos e temos o mesmo gasto com previdência social. Então, isso demonstra um déficit muito importante, como já foi falado pelo Dr. Mark. Em 2015, né, nós tivemos cenário de crise energética, protestos. Então, a capa do The Economist já mostra o Brasil na lama, né? Então, já coloca o nosso país com muitas dúvidas em relação aos investimentos. A Petrobras tendo o esquema do mensalão deflagrado. As reformas políticas, previdenciária, elas não avançaram como prometido. O PAC não chegou a atingir as metas prometidas. Nós tivemos também poucos gastos com saúde, educação e transporte. 2016, a capa, então, do The Economist mostra o Cristo Redentor em sinal de alerta, em SOS, né? Há uma forte recessão, previsão de queda do PIB, alta taxa de desemprego, alta taxa de inflação, esquemas de corrupção da Petrobras, né? Cerca de 60% dos nossos parlamentares têm algum tipo de processo criminal, né? E a maturidade da classe média é o ponto positivo, né? A classe média foi para as ruas, a classe média se mostra mais esclarecida agora, com as novas eleições municipais, e a necessidade aí dos novos líderes, tanto na política, quanto na economia, quanto no mundo corporativo, né? E agora, o cenário com o Donald Trump, e o jornal de hoje aí do Valor Econômico já aponta que a vitória de Trump deve provocar um forte movimento de fuga do risco, típico dos momentos de grande incerteza. Haverá busca por ativos mais seguros, o que deve traduzir em alta do dólar em relação ao real, dos juros de longo prazo e queda da bolsa, ao menos na abertura dos negócios. Eu estava conversando com meu sobrinho de 7 anos, e ele falou: o que vai acontecer agora, tio? O Trump foi eleito, né? Aí eu tentei explicar mais ou menos para ele, ele virou para mim e falou assim: ô tio, o senhor tem dólar para vender? Né? Então ele já está de olho, sabendo que para comprar o PlayStation vai precisar de dólar, né? Mas é um cenário de incerteza, como foi dito pelo Dr. Mark, né? Há uma expectativa ruim de protecionismo em relação às exportações brasileiras, e são as exportações que equilibram a nossa balança comercial, né? O nosso PIB em 2015 foi de menos 3,8, sendo que o mundo, a média foi de 2,5 positivos, né? E a CEPAL tem uma previsão do nosso PIB para 2017 de 0,5%, enquanto a Argentina vai crescer 2,5%, segundo essa projeção da Comissão Econômica para a América Latina. Então, o cenário, pessoal, é de realmente muita desconfiança. E por que eu estou fazendo essa breve introdução? Porque o tema da palestra não é uma palestra, não chega a ser uma palestra, é mais um bate-papo. Estou diante de um grupo bastante seleto, de pessoas bastante experientes. O cenário é de incerteza
e de necessidade de investimentos no país. Então, se nós tivermos insegurança jurídica na recuperação judicial em relação aos créditos que estão sujeitos ao plano de recuperação e, portanto, a uma moratória, a um parcelamento, deságio, carência, isso pode trazer impacto significativo e fuga de investimentos. Então, o que eu quero trazer para vocês é a nova visão da jurisprudência a respeito de temas muito importantes, né, a sinalização da doutrina a respeito disso, né, para tentar demonstrar que, se houver um cenário de segurança jurídica em relação aos investidores, pode ser que a gente crie um ambiente mais confortável para novos investimentos e consigamos sair do atoleiro. Caso contrário, há uma melhora pontual para algumas recuperações judiciais, porém, isso num ambiente macroeconômico, numa visão macroeconômica, pode sim espantar investidores. Já foi bem falado pelo Dr. Mark, né, a nossa taxa Selic, que em 2012 era 7,5%, hoje está em 13,9%, a estimativa é haver uma redução aí de 11%. O IPCA, né, a inflação, estava em 2012 em 5,8%, cresceu para 6,4% em 2014, atualmente está em 7%, e a expectativa do governo é baixar para 5,04% em 2017. O dólar, né, atualmente está em 3,16, já esteve a R$ 2,00, e agora, com a eleição do Donald Trump, o jornal Valor Econômico traz a expectativa de subir para 3,56 o dólar. Desemprego aumentou assustadoramente, né, de 2012, que estava 4,6%, agora está 9,5%, e no último trimestre chegou a 11,8%, então a meta do governo é tentar diminuir o desemprego, né, e isso está relacionado, obviamente, aos pedidos de recuperação judicial e falência, né. Então, os pedidos de recuperação judicial cresceram do ano passado para cá 62%. Né, nós tivemos aí, em 2005, quando ainda sob a vigência da lei que foi publicada em julho, né, nós tínhamos 110 e hoje nós temos 1.469 até outubro. Então, vejam que a tendência é de crescimento. Esses dados são do Serasa Experian, então é um grande tema a ser estudado, né, por várias áreas, desde a área trabalhista, tributária, comercial, né. E aí, pessoal, como estamos na Casa do Comércio do Paraná, a gente tem que começar a se debruçar sobre os sinais da crise, né? O empresário, quando que ele tem que começar a ver que é o caso de pedir a recuperação judicial ou de fazer o turnaround, né, que é a reestruturação financeira ou societária ou um planejamento tributário na sua empresa. Ele tem que se atentar pelos termômetros, né? O primeiro termômetro é o atraso nos impostos, né? A primeira coisa que o empresário deixa de pagar são os tributos, né? Ele não vai deixar de pagar o seu funcionário, senão ele fica sem os funcionários. Ele não vai deixar de pagar os fornecedores, senão ele perde os fornecedores, não vai ter matéria-prima. Então, atraso nos impostos é um sinal de crise. Caixa abandonado, né? Ou caixa mal regulado, mal projetado, caixa sendo consumido rapidamente. Às vezes tem uma equipe gerencial muito obsoleta, né? Aquele contador que é o contador que era da família, que está há muito tempo ali trabalhando com a questão gerencial e não tem uma visão mais de vanguarda, né? Ou, às vezes, ele nem tem uma assistência de um contador, né? Está fazendo a coisa de maneira amadorística. Então, essa informação para tomada de decisão, com base no caixa e no fluxo de caixa e também no caixa projetado, é importantíssimo. Se ele não tem isso, ele pode se perder, né? Equipe, então, contábil e financeira não pode ser fraca. Se for fraca, vai ser um sinal de crise. Os gestores têm que usar as informações financeiras para tomada de decisão no preço. Acontece muitas vezes do empresário dar desconto no preço final e esquece do custo, né, da matéria-prima, do custo da mão de obra, do fornecimento, do transporte. Então, esses indicadores financeiros têm que ser levados em conta em toda a cadeia produtiva. As contas a pagar começam a aumentar mais do que contas a receber, né? As contas a pagar começam a superar o caixa
e as contas a receber e os estoques. Então, isso é um sinal grave. Alguns ativos acabam sendo superestimados, isso faz parte da nossa cultura, né? O empresário brasileiro é muito vaidoso em relação ao seu patrimônio, então ele fala, a minha empresa vale 20 milhões. Só que se for fazer o valuation da empresa, ela não vale 20, vale 13. Né? E, às vezes, ele subestima quanto ele deve. Ele fala, não, eu tenho uma dívida de 2 milhões, só que na hora que você vai ver, vai analisar os balanços, os balancetes, ele não deve 2 milhões só, ele deve 20, né? Ou deve 5. Quer dizer, há uma subestimativa do quanto ele deve. Falta de foco no core business. Às vezes, o gestor, o dono do negócio, o empresário está focado no marketing, esquece da linha de produção, do negócio, da prestação de serviço, de como o cliente está satisfeito ou não com a prestação do serviço. Né? Então, tem que ter foco no core business. Falta, às vezes, de planejamento, má gestão do caixa, como eu falei, descuido estratégico com a concorrência, às vezes está olhando só para o próprio umbigo, esquece que o concorrente está inovando em tecnologia, contratando novas tecnologias, melhorando o mix de produtos. Então, ele tem que estar de olho também na concorrência. Perda de clientes, né? Começa a haver perda de clientes, sinal de que o serviço está sendo mal prestado, ou prestado com atraso, ou às vezes nem prestado a contento. Né? Incapacidade de preparar projeções de fluxo de caixa. Né? Então, ele olha para frente e não consegue pensar na empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. As subsidiárias, as filiais, às vezes tem um gasto muito grande, né, e ele não está atento a isso. É melhor, às vezes, fechar uma filial e concentrar em outros estabelecimentos, porque, às vezes, o custo é muito alto, então tem que estar ligado nisso. Recurso fora de bancos de relacionamento, começa a pegar o dinheiro emprestado com a agiota, com parentes, né, ou com empresas de factoring, que tem um juro bem mais alto. Executivos incentivados somente pelas vendas e lucro, e não em razão do caixa. Né? Promete-se vendas, metas de vendas e bonificação dos vendedores, esquece que aquilo pode ter impacto no fluxo de caixa. Baixa moral, quando alguns colaboradores chaves começam a deixar a empresa, a mandar currículo e a sair da empresa, falando, não, eu não quero, essa canoa está furada. Isso é um sinal de crise também. Quando a empresa está em crise, ela tem que pensar em reestruturação. Né? Não necessariamente em recuperação judicial. Mas a recuperação judicial é um veículo previsto na lei e é um dos caminhos. O turnaround pode acontecer, e deve acontecer agora na crise, para todas as empresas. Todas vão ter que se ajustar, vão ter que analisar suas finanças, fazer uma reestruturação talvez societária, uma reorganização financeira, uma reestruturação operacional para passar por essa turbulência. Né? E, para isso, é necessário forte liderança, um contato maior com o departamento jurídico, com os consultores, com os contadores, né? Um diálogo expondo a situação de crise para os colaboradores da empresa, para os fornecedores, para demonstrar transparência, né? Para que não haja essa desconfiança. E a recuperação judicial ela surge em 2005 como um mecanismo, uma ferramenta que vem substituir a concordata preventiva. A concordata preventiva era possível lá, de acordo com o Decreto-Lei 7661 de 65, mas era um voo de galinha. Né? Toda empresa era chamada antessala da falência. Toda empresa que pedia concordata preventiva, ela acabava, né, a grande maioria delas, acabava tendo a falência decretada. Porque o prazo para pagamento era muito curto, apenas 2 anos, ela tinha que pagar 40% à vista e parcelar os outros 60% e pagar, ela tinha que pagar até 2 anos. Além disso, somente os créditos quirografários estavam sujeitos a esse parcelamento. Então, os bancos, as grandes pessoas que eram credoras, elas optavam por garantia real e aí ficavam fora da concordata preventiva. Veio a recuperação, então, judicial, trazendo a ideia da função social da empresa. Essa lei foi inspirada no Chapter 11 dos Estados Unidos, né, que é o capítulo 11, que trata da recuperação judicial lá, e tem por objetivo viabilizar, então, a superação da situação
de crise econômica financeira do devedor. E aí é bem importante, tem vários objetivos. Primeiro, manter a fonte produtora, o emprego, os interesses dos credores e preservar a empresa enquanto atividade e a função social dessa empresa. Então, é uma união de esforços. E aí, eu tenho alguns meios de recuperação previstos na lei, de modo meramente exemplificativo, está no artigo 50 da lei, e um rol, então, de alternativas. Vejam que nós saímos da concordata preventiva, que era taxativa, delimitava a forma de pagamento, o prazo de pagamento, no máximo 2 anos, tem que pagar 40% à vista, para algo totalmente aberto. Então, os credores vão, em assembleia, deliberar sobre um plano que vai poder prever prazo para pagamento, condições especiais de pagamento, então, balões, uma carência para começar a pagar, deságio para pagamento, o chamado haircut. Então, são previstas condições no plano. Cisão também é possível da sociedade, a sociedade, então, resolve se dividir em 2, focando cada uma na sua área, incorporação, fusão, alteração do controle societário, mudança na administração, às vezes houve um período em que houve má gestão, então vai mudar a administração, isso pode estar previsto no plano. Aumento de capital pode ser uma estratégia, atraindo algum investidor para aumentar o capital social e aumentar o fluxo de caixa. Arrendamento, arrendar algumas máquinas, alguns estabelecimentos, algumas plantas fabris. Redução salarial também é possível através de acordos coletivos, para tentar diminuir a jornada de trabalho e, consequentemente, o impacto na folha de pagamento. Dação em pagamento ou novação de dívida. Então, a empresa pode ter um lote que está lá subutilizado, dá esse lote em pagamento, para saldar suas dívidas. Novação de dívida, então ela pode ceder essa dívida para outras pessoas, com ou sem garantia. Constituição de sociedade de credores, é muito comum um plano prever uma sociedade de propósito específico formada por credores, e aí os credores passam então a ser acionistas ou sócios do negócio. Vendas de UPI, o que é UPI? As UPIs são unidades produtivas isoladas. Esse é um grande filão aí na recuperação judicial. Tem muita gente ganhando dinheiro fazendo a compra de unidades produtivas isoladas. Eu estive no INSPER, numa mesa redonda lá, e há empresas que são criadas para fomentar atividades para comprar UPIs em recuperação judicial. Então, é um grande negócio, porque quem compra UPI em recuperação judicial compra sem o passivo trabalhista e sem o passivo tributário. Então, acaba elevando o valor de mercado do ativo que está sendo vendido, sob a supervisão judicial, mediante pregão ou leilão, e dá um fôlego para a empresa, porque é dinheiro que é injetado na empresa. E como, então, que o empresário que está em dificuldade vai analisar se é o caso de recuperação judicial ou se não é o caso de recuperação judicial, é um caso de reestruturação financeira organizacional? Ele tem que analisar também alguns pontos que são importantíssimos. Primeiro, ele tem que ver a situação da empresa justifica esse pedido, porque quando se pede a recuperação judicial, os fornecedores começam a ficar um pouco reticentes em dar prazo, começam a exigir pagamento à vista. Então, aquele fornecedor que te vendia para você pagar em 90 dias, ele vai começar falando, não, agora eu quero que você pague à vista. Os bancos vão começar a restringir um pouco o crédito, ou vão colocar um juro maior. Investidores vão querer conceder crédito, mas também com juros maior, porque no caso de falência, esse crédito vai ser extraconcursal. Então, é interessante para quem investe em empresa em recuperação também, porque se houver falência, vai receber primeiro, como credor extraconcursal. Tem que analisar o perfil da dívida, se tem muita dívida que está excluído, que é o tema da nossa palestra. Se vários créditos estão excluídos da recuperação e são créditos grandes, significativos, talvez não seja interessante, porque eu não vou ter um fôlego se houver a inovação da dívida com a aprovação do plano,
porque aqueles credores excluídos vão poder me executar e vão poder ficar com o meu patrimônio, meu ativo, né? Então, tem que ser analisado esse perfil da dívida. O quórum para aprovação do plano, né? Porque o quórum na Assembleia Geral de Credores é formado a partir de 4 classes, né? Nós temos a classe 1, que é a classe dos credores trabalhistas, a classe 2, os credores com garantia real, a classe 3, os credores quirografários, e a classe 4, agora, criada em 2014, que é a classe dos pequenos e médios empresários. Então, eu tenho que botar na ponta do lápis, ver quantos são os credores, porque o voto é computado por cabeça e por crédito, né? Então, eu tenho que analisar se eu vou conseguir aprovação na Assembleia, porque se eu não for conseguir, se eu não tiver um diálogo e uma abertura com esses credores, provavelmente vai chegar na Assembleia, minha recuperação vai ser convolada em falência, meu plano vai ser reprovado, né? Cenários de reestruturação da dívida, então tem que pensar no plano A, plano B, plano C, né? Porque se houver uma divergência na Assembleia, tem que haver uma negociação coletiva, né? Tem que haver uma suspensão da Assembleia para uma proposta de um novo plano com novas condições, até se chegar num denominador comum. Timing e custos, né? O timing é muito importante. O grande problema hoje na recuperação do Brasil é que os empresários não acordaram para a necessidade de se fazer o chamado early turnaround, que é fazer essa reestruturação de maneira antecipada, com uma previsão, um risco calculado, e não pedir recuperação judicial quando a empresa já quebrou, né? Praticamente que é a dissolução da sociedade via recuperação judicial. E isso não é possível. Então, a empresa tem que se preparar e tem que antever que vai entrar em situação de crise e já pedir a recuperação judicial. Não pedir a recuperação judicial quando já está insolvente, quando já não tem mais ativos, quando todos os ativos estão garantidos fiduciariamente para uma instituição financeira. Então, esse time é importante e os custos também. É importante a empresa provisionar valores para pagar advogados, graças a Deus, né? Para pagar contadores, economistas para elaborarem o plano, e não simplesmente fazer sem estar preparado. Porque, como eu disse, depois que ela pede a recuperação judicial, ela pode ter uma restrição de crédito no mercado, e aí ela fica com dificuldade, sem fôlego para a sua atividade, né? Então, ela tem que ter contingências futuras. E aí vocês vão perguntar, ou os empresários vão perguntar para os advogados, quais são as vantagens e as desvantagens de se pedir recuperação judicial? Bom, primeiras vantagens, né? A primeira vantagem é a regra da maioria. Na Assembleia, eu não preciso convencer todo mundo, tá? Basta eu ter o quórum, né, que eu faço a chamada aprovação por maioria, ou até mesmo, se eu não atingir o quórum, mas chegar naquela regra do cram down, garganta abaixo, se eu aprovar em 2 classes, e nas classes dissidentes eu tiver aprovação de 1/3, eu posso pedir para o juiz dar o voto de Minerva e aprovar o meu plano. Então, não necessariamente eu tenho que agradar a todos, né? Essa é a vantagem. A segunda vantagem é a suspensão das ações e execuções. Às vezes o devedor está sendo demandado execução para todo lado, arresto de seus bens, maquinários, ele está em vias de ter a energia cortada, porque está devendo para a empresa de energia elétrica. Quer dizer, quando ele distribui a recuperação judicial, suspendem-se todas as ações e execuções contra o devedor, exceto as trabalhistas e tributárias, mas se houver penhora, não pode haver excursão daquele bem até a data da Assembleia. A lei fala, no artigo 6º, a Lei 11.101, fala em suspensão pelo prazo de 180 dias. Porém, essa regra é flexibilizada porque já tem um enunciado da Jornada de Direito Comercial e a jurisprudência caminha nesse sentido, no sentido de que é possível prorrogar por mais de 180 dias. Tá? Então, é um fôlego que a empresa tem para se preparar, para elaborar um plano, para conversar com os credores, sem se preocupar em ter conta bloqueada, penhora de bens, né? A venda de UPIs, como eu falei, né, sem sucessão trabalhista ou tributária, que está no artigo 60 da lei. Essa venda de UPIs ela é
bastante interessante para o comprador e para a empresa pode ser bastante interessante também, porque ela pode ter uma unidade produtiva, uma planta em outro estado, em outra cidade, e que ela consegue vender e ainda assim continuar a sua atividade, e ela vai ter, então, injetado um capital de giro ou um dinheiro para pagar os principais credores, né? As liminares são mais facilmente deferidas, né? Imaginem que vocês são juízes e aí uma empresa está com a energia elétrica cortada, né? É muito mais fácil um juiz conceder uma liminar em se tratando de uma recuperação judicial, porque ele vai pensar na função social da empresa, né? Então ele vai deferir a liminar. Se houver uma penhora de algum credor, a tendência é do juiz deferir liminar para não retirar o equipamento, falando que é bem essencial à atividade. Então, essas liminares são mais facilmente deferidas em razão da função social. Quais são as desvantagens? Imagem da empresa. Aí vocês vão pensar, bom, se pediu recuperação judicial, ela queimou o filme no mercado, né? Era assim, pessoal, há uns 5 anos atrás. Hoje já não é mais, né? Muitas empresas pediram recuperação judicial, empresas grandes, empresas sólidas, né? E os empresários sabem que há um efeito cascata, né? Quando uma gigante pede recuperação judicial, como a Oi, por exemplo, né, que tem 60 bilhões de crédito, e ela atrasa os pagamentos de alguns credores, eles também vão ficar em situação de dificuldade e vão pedir, né, ou alguns deles. Então, há hoje no mercado uma maturidade para enxergar isso sem uma visão prejudicial para a empresa, né? Muitas empresas pedem recuperação judicial e a gente nem sabe, né? Um exemplo disso é a La Selva, aquela livraria, pediu recuperação judicial, muitas pessoas nem sabiam, né? Então, e você não vai deixar de comprar lá porque a empresa está em recuperação judicial, não, né? Dificuldade de obter novos créditos, sim, é um ponto, mas se houver habilidade, se for uma empresa sólida, se ela conversar com os credores, se ela chamar os credores para irem para a sua unidade fabril, para verem que ela está operando, que ela está tentando sair, que ela está com boa fé, está com lealdade, ela tem ativos, ela tem mercado, né? Os credores tendem a aceitar as condições de pagamento e dão até novos créditos, porque esses novos créditos serão créditos extraconcursais, ou seja, se ela quebrar, eles vão receber esses novos créditos com preferência na hipótese de falência. Então, como eu falei, o grande problema que acontece de fato é o chamado late turnaround, que é a reestruturação tardia, né? A empresa espera chegar lá no vermelho, está sangrando para pedir recuperação judicial. Isso tem que mudar, essa cultura tem que mudar, tem que haver antecipações aí por parte dos empresários, né? Passando para o early turnaround. Prazos. Os prazos acabam se estendendo mais do que o estimado. Hoje, a jurisprudência está tendo que verificar a hipótese de nova assembleia, né, porque isso não está previsto na lei, depois de um plano aprovado e não cumprido, né? Então, a Recuperanda aprova um plano para pagar em 10 anos, só que, na largada, ela já não consegue bater as metas, as projeções, e ela vê que ela tem que pedir, ao invés de 10, ela tem que pedir 15 ou 20 anos para pagamento, né? Então, esses prazos têm que ser bem calculados, essas projeções têm que ser mais realistas possíveis, né? Como eu falei, a falta de preparação com reserva mínima de caixa para entrar na recuperação. Então, se ela entra na recuperação ali sem dinheiro para pagar advogado, consultor, para pagar seus fornecedores, caso ela não obtenha empréstimo, então isso tem que ser bem mensurado, né? Comunicação deficiente aos clientes, credores, fornecedores e empregados. Como eu falei, o empresário brasileiro, de um modo geral, né, ele é muito vaidoso. Então, quando ele pede a recuperação judicial, ele fica com vergonha de falar para os fornecedores, com vergonha de falar para os clientes, com vergonha de explicar para os colaboradores, e isso só prejudica, né, porque ele não age com transparência. Se ele agir com transparência, ele consegue passar credibilidade, né? E aí consegue apoio para a aprovação do plano. Muitos colaboradores, muitos clientes sabem que se confiarem num plano sério, a empresa vai sair do atoleiro e outras do mesmo setor podem estar quebradas quando o país voltar a crescer.
e essa empresa que sobreviveu à crise, ela vai ter chance de se agigantar, né? Clientes, às vezes, ficam reticentes em comprar, né? Então, o cliente que compra, por exemplo, máquina de lavar industrial, pensa numa rede hoteleira, né, que compra máquina de lavar industrial. Ela tem que pagar metade no ato da compra e metade no ato da entrega. Se a empresa está em recuperação judicial, ela fala, bom, não vou comprar dessa empresa, porque vai que eu pago metade e ela quebra, né? O que vai acontecer com o meu dinheiro? Então, isso tem que estar bem previsto no plano, garantias têm que ser ofertadas aos clientes para eles voltarem a comprar. Fornecedores pedem pagamento à vista, né? Como eu falei, então concedia 90 dias de crédito para pagar, agora você está em recuperação judicial, eu quero pagamento à vista. Alguns fornecedores até ilicitamente embutem um preço pelo fato da empresa estar devendo, né? Colocam um plus no preço do produto para amortizar o seu crédito, né? Então, imaginemos um fornecedor que tem um crédito para receber no valor de X, e aí ele começa, então, a ficar desconfiado da empresa, e ele fala, agora eu só vou te vender à vista, e a minha mercadoria que custava Y vai custar Y mais 1, né? Porque você está me devendo. Então, esse 1 aí vai ser para amortizar parte do crédito que eu já tenho, né? Isso é uma fraude, a recuperação, mas, infelizmente, na prática, isso acontece. Gastos crescem com advogados, ainda bem, né? Consultores e com o processo. Por quê? Nós vemos bancas abarrotadas de recuperação judicial, escritórios novos crescendo, né? Um volume grande, e um processo pode demandar o trabalho de uma equipe inteira, né? Às vezes mobiliza um departamento jurídico inteiro em função da recuperação judicial. Então, crescem os gastos mesmo, com consultores e advogados. Credores aceleram a execução das garantias da empresa e dos sócios, né? Então, os credores pensam assim, bom, quem chega na frente bebe água limpa, então deixa eu executar logo, deixa eu entrar com a busca e apreensão logo e já pegar o meu bem, o meu crédito, já conseguir o bacen jude e sair fora dessa, né? Me inclua fora dessa. E também os sócios, porque a maioria das vezes os sócios, principalmente em crédito bancário, são avalistas ou fiadores de contratos. Então, já tem um precedente do STJ em recurso repetitivo do ano passado, que fala que as execuções e ações contra os avalistas ou fiadores, elas não ficam suspensas, elas podem continuar, podem prosseguir. Há na doutrina alguns doutrinadores que falam que se há inovação do crédito principal, deveria haver em relação ao avalista e fiador, porém o STJ já bateu o martelo em relação a esse precedente, em razão do artigo 49 da lei, que é expresso em dizer que os garantidores continuam respondendo sem sofrer os efeitos da recuperação. O capital humano mais qualificado, né, manda currículo e vaza da empresa, né? Isso acontece por falta, às vezes, de diálogo, de negociação, né, entre a diretoria e esses colaboradores, e a empresa segue acumulando um passivo muito elevado. Como que era antes, né? Eu disse para os senhores que a antiga lei de falência, que tratava da concordata preventiva, era um verdadeiro engodo, né? Era um canto das sereias. Por isso a imagem das sereias cantando, porque todo mundo fala, vou pedir concordata preventiva, vou sair dessa. E lê do engano, né? Porque não conseguia pagar em 2 anos os 60%, o credor com garantia real executava e a empresa quebrava. Isso a grande maioria. Então, o legislador pensou, bom, temos que mudar a lei. Só que ele saiu de um extremo, né, que era prazo muito rígido, muito curto, poucos créditos sujeitos a esse parcelamento, e saiu para outro extremo, que foi a Lei 11.101 de 2005. Essa lei fez 10 anos, ano passado, e ela traz, então, como novidade, classes novas para essa negociação, dessa moratória, né, que são a classe trabalhista com garantia real, e agora, em 2014, nós tivemos a 4ª classe, os credores micro e pequeno empresários. Além disso, ela não prevê tempo máximo de carência para pagamento. Isso é um grande problema, porque a recuperação judicial ela fica ativa por 2 anos, segundo a lei. E aí nós temos plano hoje que pede carência em 3 anos, 3 anos de carência. Então,
Então, quer dizer, a empresa não vai pagar nenhum centavo, o processo vai ser extinto, né? E aí aquele plano se torna um título executivo judicial, que, uma vez descumprido, cabe uma execução, e não convolução e falência. Isso é um problema. Prazo máximo para pagamento, não tem na lei. Então, ele pode pagar em 10 anos? Pode. 20? Pode. Pode pagar em 30? Pode. Se a Assembleia aceitar, pode. Né? O deságio é um grande problema. Né? Ele pode pedir um deságio de quanto? 40%? Pode. 50%? Pode, a lei não proíbe. 90%? O que vocês acham? Quem acha que é possível um deságio de 90% no plano? Tipo assim, só vou te pagar 10%, tá? Você me emprestou 100 mil, toma aqui 10 mil e fica caladinho aí, porque é isso que foi aprovado no plano. Né? Tem jurisprudência no sentido de que a aprovação do plano pela Assembleia de um deságio de 90% é lícita. Então, vejam que não há uma limitação objetiva para abuso de direito no plano. E isso está causando uma jurisprudência lotérica. Né? Alguns tribunais aceitam, outros não. Isso vai parar no STJ, o STJ não vai conseguir legislar sobre isso, né? ou pelo menos legislar não, obviamente, porque é o judiciário, mas não vai conseguir fixar balizas, porque não tem previsão na lei, né? Só se houver uma alteração na lei. Então, o deságio é algo muito preocupante nas assembleias. Né? Até que ponto vai a violação ao artigo 187 do Código Civil, que diz que comete ato ilícito aquele que, ao exercer um direito, e pedir recuperação a exercer um direito, excede manifestamente na boa-fé, na finalidade econômica do contrato, na função social do contrato e nos costumes. Né? Será que é costume dar um desconto de 90% uma dívida em atraso? Né? Então, é uma discussão que ainda está passível de sedimentação na jurisprudência. Juros crescentes. É possível prever juros crescentes. Então, os 4 primeiros anos eu vou pagar 2%, depois eu passo a pagar 4%. Quer dizer, é possível negociar esse step-up. Parcela de balão também é possível negociar com os credores. Amortização acelerada, né? Então a empresa teve um lucro maior do que esperado. Opa, então já vamos pagando aqui os créditos para a gente sair o quanto antes da recuperação. Também é possível. Preferência de pagamentos é um assunto polêmico, mas a jurisprudência, pelo menos o Tribunal de Justiça de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas e Rio Grande do Sul já tem se apoiado na possibilidade de se tratar diferente credores da mesma classe, se houver o chamado credor investidor. Né? Então, tem um credor lá que está na mesma classe, é quirografário, só que ele vai injetar mais 1 milhão na empresa, ou ele vai abrir uma linha de crédito de 1 milhão para aquela empresa. Então, ele vai ter um tratamento diferenciado, um deságio menor. É possível. Venda de ativos, como eu falei, é possível vender o PIs, né, de acordo com o artigo 60. O financiamento DIP, que é um grande filão aí para investidores, né, que é o investimento estressado. Né, e várias empresas criam seus fundos de investimento para investir em empresas em recuperação, porque se não houver o pagamento, esse crédito é extraconcursal, ela recebe primeiro, então ela vai ter acesso aos ativos. No caso da OAS, por exemplo, nós tivemos um credor que queria investir 800 milhões, né, na OAS. E aí o juiz Dr. Daniel Carnio Costa decidiu que não podia investir tanto, porque se houvesse a falência, muitos credores não iriam receber. Quem iria receber é só o investidor. Então, baixaram para 300 milhões. Né? E estão discutindo se é possível investir mais de acordo com os ativos da empresa. E aí o seu Madruga, né, sendo cobrado aí pelo seu Barriga, a eterna moratória, aí, né, sempre devendo 14 meses de aluguel. E eu coloquei essa brincadeirinha aí porque, ao longo dos 10 anos, né, a jurisprudência ela começou a entender que o judiciário não pode se imiscuir em questões econômicas do plano. Então, hoje nós temos
uma jurisprudência e até um enunciado da jornada de direito comercial, no sentido de que o juiz só pode controlar ilegalidades no plano, mas não dizer que uma questão econômica tem que ser revista no plano, porque essa questão econômica ela deve ser delegada aí à Assembleia, e a Assembleia que vai deliberar sobre isso. E aí nós temos um problema, porque o que é questão puramente econômica e o que é questão puramente legal, né? Eu posso ter, por exemplo, um prazo para pagamento de 25 anos, que é um abuso de direito. E a empresa vai alegar que é uma questão econômica, que o judiciário não pode anular, e, por outro lado, os credores vão dizer que há um abuso de direito, uma violação à boa-fé, aos costumes, que a empresa tem condições de caixa para pagar em 10 e não precisa dos 25. Né? Então, há aí uma jurisprudência também instável em relação a esse tema. Crandown, né, que é o garganta abaixo, que está previsto lá no artigo 58, como eu falei, há aprovação em 2 classes, por maioria, né, e a classe dissidente aprova em apenas 1/3. Então, o juiz vai dar o voto decisivo, se aprova ou não o plano. Há o chamado abuso de direito do voto, né, em alguns casos, as empresas em recuperação, elas propõem a cessão do crédito ou o pagamento via avalista, e aí pedem para o devedor principal chegar na Assembleia e votar. Na minha opinião, isso é um ato de fraude contra a deliberação da Assembleia, porque se já há um ajuste com o devedor solidário, ou já há o pagamento do devedor solidário, houve inovação da dívida principal e, portanto, esse credor não pode votar na Assembleia. Mas, infelizmente, a gente vivencia casos de fraude nesse sentido. Desrespeito a par condis creditorum, né? Eu falei que é possível, segundo a visão da jurisprudência, o tratamento desigual entre credores da mesma classe, se houver uma justificativa. Injetei 1 milhão na empresa, ou abri uma linha de crédito de 1 milhão para a empresa. Aí eu recebo um tratamento diferenciado. Só que a gente vê na prática, às vezes, tratamento diferenciado sem nenhuma justificativa. Isso viola par condis creditório, que é o tratamento igualitário, né? O princípio da igualdade. Um outro problema sério é que o Ministério Público, ele simplesmente diz que não tem interesse no feito e acaba não fazendo o controle, a fiscalização, né, da documentação contábil, acaba ficando omisso no papel de custos legis, né? E isso com base num artigo que foi vetado na lei. No projeto de lei tinha previsão de que o Ministério Público deveria se manifestar. Só que o presidente da República, à época, vetou esse dispositivo. E aí o Ministério Público interpreta o veto a contrário senso e diz que não precisa falar nos autos, né? E diz que as partes são maiores, capazes, vacinadas, então elas podem deliberar, o direito é disponível. Só que aí dá margem à abertura para fraudes, conluio, né? E, infelizmente, isso prejudica e muito os credores. Omissão de comitê de credores. A lei prevê a possibilidade de se criar um comitê de credores. Aí, na hora que fala na Assembleia, quem quer ser do comitê? Né? Aí todo mundo, olha, não está cheirando bem esse plano, essa documentação, eu vou ser do comitê. Só que aí, quando você olha na lei, tem previsão de responsabilidade criminal de quem é do comitê, se agir por dolo ou culpa, né? E, inclusive, responsabilidade criminal por omissão. E o membro do comitê não é remunerado. Então, quem quer fazer parte do comitê? Né? É rara a recuperação judicial em que há a formação do comitê e há um comitê ativo, né? Atuante. Fraudes e simulações. Existem muitos casos de fraudes e simulações. O difícil, às vezes, é a prova. Né? Existem também recuperações que são sérias. Há uma celeuma em relação a algumas operações feitas com avalistas, com garantidores, que podem ou não caracterizar fraude ou simulações. E aí esse menininho aí, que é o meme agora da internet, né, que é por que você não amadurece, né, que fica bravo, faz pirraça e tal, mas essa é a visão dos dois lados. Né? O devedor está assim e o credor está assim também. Então é um caldeirão mesmo. O devedor quer que todos os créditos estejam sujeitos à recuperação judicial, né, para que ele possa fazer a novação disso, sob novas condições, novos prazos, novos deságios. E o credor quer receber tudo e à vista. Só que recuperação judicial, pessoal, não é um jogo do ganha-ganha.
é um jogo do perde-perde, né? O devedor perde, o credor perde, né? Então, é difícil advogar para credor na recuperação judicial, porque o advogado acaba sendo como um médico oncologista, né? Que vai dar uma notícia que não é muito legal, né? Lá no INSPER tem um professor Ivo, e ele faz uma analogia, uma brincadeira com o cara que entrou na festa sem perguntar se a festa estava boa. Pagou caro no ingresso, chegou lá, a festa estava uma droga. O que ele tem que fazer? Ele tem duas opções. Ou ele sai e perde o ingresso, ou ele fica e aproveita, e vai beber, e vai tentar se divertir com a festa naquela situação. Então, muitas das vezes, o advogado do credor tem que ser muito sincero, não pode criar muita expectativa em relação ao recebimento do crédito. Tem que dizer, olha, ninguém mandou você fazer negócio nessas condições, ou com uma pessoa que estava, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, um empresário que estava mal das pernas. Você avaliou mal o risco, né? Então, nós vamos tentar agora, como um bombeiro faz no incêndio, entrar e salvar o que é principal, né? Mas saiba que vai haver um sacrifício, né? E, por outro lado, o devedor tem que entender que os credores não têm que comer com farinha o princípio da função social da empresa, porque também existe, do outro lado, o princípio da função social do crédito, porque se não houver recebimento dos créditos, né, vai haver uma crise e uma situação de insegurança jurídica total. Então, pessoal, vou passar para o slide do Fábio Ulloa, que tem a ver aí com a nossa orientação, né, para que o devedor tome um ventinho fresco aí, né, ele tem que saber que os créditos posteriores ao ajuizamento da recuperação, eles não estão sujeitos aos efeitos do plano, né? Por quê? Porque se tivesse sujeito aos efeitos do plano, aí que o devedor não teria mesmo acesso ao crédito, né? Ninguém ia dar empréstimo para um devedor, porque não iria receber se ele viesse até a falência decretada, né? Não iria receber com privilégio. E, por outro lado, existem alguns créditos que são excluídos por força do artigo 49, parágrafo 3º da lei, porque são chamados credores proprietários, que têm a propriedade resolúvel do crédito. E isso faz com que se diminua o spread bancário, o spread, a desconfiança do mercado. Então, essas operações de alienação fiduciária e garantia, arrendamento mercantil, promessa irrevogável e retratável de compra e venda, elas merecem um tratamento diferenciado, não por lobby dos bancos, como muitos apregou, mas também porque isso tem uma segurança jurídica, faz com que o valor do empréstimo, dos juros, caia, haja uma redução, e também aumenta a oferta de crédito no mercado. Porque mesmo aquele empresário pequeno, que não tem bens para dar em garantia, ele pode dar os seus recebíveis, ou parte dos seus recebíveis de cartão de crédito, por exemplo, ou duplicatas, com uma alienação fiduciária. Então, ele vai ter acesso ao crédito e vai estar ciente ali, quando ele obtém o crédito, que aquele crédito não vai estar sujeito aos efeitos da recuperação. E aí, como eu falei, da alienação fiduciária, tem uma discussão no judiciário se há necessidade ou não do registro desse contrato no cartório de títulos e documentos, e o STJ já pacificou o entendimento, e agora o Tribunal de Justiça do Paraná também, no sentido de que não é necessário o registro para se dar eficácia ou validade a esse contrato na recuperação judicial. E, como eu falei, teve o repetitivo que falou que os avais e fianças, né, eles não estão sujeitos aos efeitos da recuperação e, portanto, podem sim ser executados. Se forem obedecidas essas premissas, né, me parece, os investidores vão ter maior segurança jurídica. O investidor, ele sabe lidar com incerteza, né, porque a incerteza faz parte do negócio. Qualquer negócio, qualquer investimento tem situações de incerteza. Porém, insegurança jurídica, ele não consegue lidar. Então, entre investir, como o professor Marco falou aqui, né, o doutor Marco, entre investir aqui, em situação de insegurança jurídica, investir na Indonésia, ele vai preferir investir na Indonésia, né? Então, a gente tem que sedimentar esses entendimentos em assembleia, na jurisprudência, para alavancar a economia do país e o desenvolvimento econômico. Encerro por aqui, acho que já deu
deu, já até passou uns minutinhos. Muito obrigado, me coloco à disposição aí, tem meu e-mail, se tiver alguma dúvida. Obrigado. Eu queria mais uma vez, em nome do Grupo de Advogados Corporativos do Paraná, agradecer, enfim, a participação do Dr. Arthur e entregar aqui uma lembrança, enfim, do Grupo de Advogados Corporativos.